Olá, malta, muito bem-vindos a mais um Finos Podcast. Eu sou a Andreia. Hoje, o episódio 2 vai ser com um grande colega meu, o Walter. O Walter, além de colega, é um grande amigo meu e o meu maninho académico. Este episódio vai se pautar por falar um bocadinho sobre questões tais como a questão dos estudantes internacionais, como é que são os desafios dos mesmos enquanto trabalham cá em Portugal, mas para além disso também vai ser para conhecer o Walter e a pessoa que ele é. Portanto, para quem não sabe, o Walter neste momento é estudante da Faculdade de Direito do Estado do Porto, está no quarto ano da licenciatura, tal como eu. Para além disso, é secretário-geral da EFDUC, portanto da nossa Associação de Estudantes. É uma pessoa espetacular, vocês vão conhecer um bocadinho. Volto a dizer e reitero novamente, qualquer coisa que vocês precisem, qualquer questão que queiram colocar, deixem na nossa caixinha de comentários, seja para o Walter, seja para nós vamos sempre manter-nos a par. Não se esqueçam também que no longo desta entrevista vamos ter então um momento de catrai e já sabem, se quiserem colocar alguma questão relativamente às cervejas ou até mesmo em relação ao próprio catrai enquanto edifício, enquanto atividades, mandem também as nossas mensagens que o Ricardo também irá responder. Espero que gostem deste episódio. Um beijinho, fiquem bem! Bem, sejam bem-vindos. Agora estou eu aqui, ok? Já com o Walter. Bem-vindo, Walter. Ok, é um gosto estares aqui connosco. Obrigado. No fundo, isto é os socialistas a dominar o podcast, não é? Vou brincar. Mas antes de falar, antes de começarmos aqui realmente a nossa conversa mais a fundo, ou indo mais aos temas, apesar da André já ter apresentado um bocadinho, queria que fosses tu também a apresentar-te um bocadinho, de onde é que tu vens, como é que cá chegaste. Muito bem. Bom, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a essa dupla incrível, o André e a Andreia, pelo convite. Acho que é uma experiência que vai ser muito rica para vocês dois e, pelo menos, entrar em contato com uma alta mais nova, com uma rapaziada mais nova e também abrir as portas para que as pessoas possam falar. Eu acho que é sempre importante, num contexto até que os jovens não têm falado muito, não têm se pronunciado muito, os lugares vão ficando cada vez mais estreitos. Gostava mesmo de agradecer a vocês dois por esse convite. Bom, eu sou o Walter Barros Matos, tenho 22 anos, sou natural de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Vim para Portugal em 2019, antes da pandemia, vim para fazer o curso de Direito, a licenciatura de Direito, e fui ficando, né? Com a pandemia, muitos dos meus amigos voltaram para o Brasil, eu fui ficando, passando por várias experiências, vários grupos sociais. Sou hoje estudante da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, fui da Universidade do Minho, depois decidi transferir do Minho para o Porto. Porque o Porto tinha mais calor humano, a moto era mais animada e tal. No Minho, eu achava a coisa mais devagar, tendo visto a pessoa que vem do Rio para Braga ainda é um salto. Mas tenho gostado muito, fiquei, depois da pandemia pensei em voltar ao Brasil, mas não voltei. Fui ficando, trabalhei, estou a estudar ainda, planos profissionais para o futuro, e cá estou eu. E cá estás tu. Falaste aí num ponto, e pegando já por aí, que é a questão que agora disseste. Nós neste momento estamos no momento em que temos de dar voz aos jovens e realmente este podcast tem esse intuito também de dar voz aos mais jovens. Mas tu também és um jovem um bocadinho mais especial, não nos vamos ser dos outros, porque representas um jovem que é um estudante internacional, ou seja, tu ainda agora, na tua apresentação, acabaste de falar da questão que escolheste vir para Portugal, ok? Escolheste sair do Brasil e vir estudar parte superior em Portugal. Já agora, porquê? Ou seja, porque é que no teu plano de vida tinhas definido algo que tu querias, ou seja, sair cá para fora, sair do Brasil e automaticamente teres outro tipo de experiência? Então, eu já tinha essa conversa há muito tempo, tive essa conversa há muito tempo com meu pai. Nós pensávamos nos outros países até, França, Espanha. No fim do percurso pensei para os Estados Unidos, mas havia essa possibilidade de fazer o exame nacional no Brasil e, passando no exame, candidatar-me para algum curso em Portugal. Tem essa possibilidade, ou seja, faz o exame nacional, como se fosse o exame nacional de Portugal, e tem essa validação nas universidades de ensino superior em Portugal. Em princípio pensei em Coimbra, e Direito, era uma área que Coimbra é muito comentada no Brasil, então tinha pensado em vir, mas ainda era muito distante, ainda era uma coisa muito difícil, mas ninguém tinha dado aquele salto. Dos meus amigos próximos, então quando chegou nessa fase de se decidir, olha, para onde é que um vai, para onde é que o outro vai, o movimento que acontece muito lá é, estudantes quando vai para o ensino superior
pensa, vou ficar na mesma cidade. Essa coisa que às vezes as pessoas aqui das cidades pequenas também em Portugal fazem, que é, vou ficar aqui, eu vou para o Porto, eu vou para Lisboa, por exemplo, e lá também a gente pensa isso. O movimento é o mesmo, só que em cidades diferentes, em estados diferentes, com a distância de um oceano. E eu pensei nisso, pá, um salto que talvez eu iria dar daqui a 10 anos, os meus amigos vão dar daqui a 10 anos, eu vou antecipar. Vou sair com 18 anos e vamos ver o que é que dá. O que era um projeto para ser de 6 meses, tornou-se 4 para 5 anos agora. Mas lá está, estamos a falar agora que há muita gente que tem esse, não é comodismo, mas é a questão de optar ou ficar na sua cidade ou vir para fora. Como é que tu, ou seja, tu sentiste a questão de querer vir cá para fora, ok, tomaste essa coragem com 18 anos. Era uma coisa que eu não tive essa coragem quando eu, lá está também, e não era ir para fora, era sair do Porto e ir para Lisboa, que é o curso que eu queria ter na altura, ciência política, para mim o melhor foi sempre em Lisboa. Lá está, por ter ficar cá no Porto, numa privada, não tive essa coragem, seja, tens tido essa coragem de, bem, vamos lá, é uma experiência diferente, isso é muito fixe e essa coragem. Portanto, verdade disso tudo, e da parte boa, é normal, há desafios sempre, ok? E a pergunta que eu te queria fazer é, que desafios é que tu tens encontrado, mesmo cá em Portugal, ok? Principalmente em Portugal, de ser um estudante internacional, ou seja, desde a adaptação, toda a fase após a adaptação, ou seja, que desafios é que tens encontrado e, se tu quiseres, se ao existirem problemas que podem ter havido para ti, ou seja, questões que foram desafiantes para ti durante esse processo, principalmente de adaptação. Então, em princípio... Chegaste cá? Em princípio é aquele choque cultural. Quando a gente chega assim, as ruas são diferentes, é tudo diferente. E é uma coisa muito engraçada, porque parece que a gente nasce de novo. Parece que chegas assim num lugar que, de repente, do dia para a noite, aquela pessoa que eu conhecia, o seu João do café, eu não conheço mais. Ou seja, quem está no café é uma pessoa que não faço a mínima ideia. Então, desde logo, essa diferença cultural e percepção das pessoas sobre a vida, isso já foi assim, fora do âmbito do direito especificamente, mas entender, perceber onde é que eu estou. O que é isso aqui? Em que contexto geográfico eu estou? O que as pessoas pensam aqui? Então, desde logo foi isso. Depois, quando já entrei no ensino superior, a diferença, acho, do método de ensino, e principalmente porque eu tive não sei, assim, não tenho experiência ainda nas privadas, como tiveste, por exemplo, mas eu não tive no direito. Mas o que eu senti, assim, a nível de estudo, pelo menos do direito, é que havia uma perspectiva muito mais doutrinal e, assim, um interesse muito mais pela semântica da coisa, por estudar muito mais profundo do que na prática. No Brasil é diferente. No Brasil é mais prático. Principalmente o direito. O direito, o estudante já tem acesso a partes dos procedimentos desde o início da licenciatura. Então, em certa assim, eu, assim, tenho duas opiniões sobre isso. Em primeiro lugar, desculpa desviar um pouco, mas é só para enquadrar. Eu tenho duas opiniões sobre isso. Aquela preocupação da gente perder o rigor daquilo que deve ser o direito. Assim, o Brasil também tornou-se demasiado legalista. Ou seja, tratar sempre com a lei. Isso é quase um modelo de common law, é quase assim, fora do que é, pelo menos, a perspectiva do direito nos países de civil law, que é tipo assim, muito mais estruturado. Ficou uma coisa muito mais desorganizada, do meu ponto de vista. Mas, e Portugal ainda conserva muito essa base mais tradicional e doutrinal. Então, foi esse choque a nível do ensino. Peraí, eu preciso saber muito da doutrina para depois perceber a prática. E eu fui percebendo com o tempo que essa é uma construção que se faz desde o ensino, desde o ensino, não pelo primário, muito diferente. Lá vocês dão muito mais valor à parte prática. Muito prático. E assim, eu acho que, pelo menos eu sou do Rio de Janeiro, e as pessoas lá são muito, no Rio principalmente, mas nos outros estados também, são dialógicas, querem sempre comunicar muito, querem sempre falar muito, e tem muito essa cultura de rua e tal. E aqui já há uma mistura dessa perspectiva assim, social, que o português é um pouco mais fechado. E, consequentemente, o europeu é um pouco mais fechado. E aí a gente pode entrar em qualquer justificação que tem com relação ao tempo, a temperatura lá, como é um país tropical, ser mais quente, as pessoas estarem mais à vontade. Mas é mesmo uma coisa cultural. E isso se reflete nas mais variadas áreas da sociedade. E no meu âmbito, estando no direito, eu tive essa dificuldade. Porque eu não era tão para dentro, não era uma pessoa tão assim introspectiva, mais fechada, muito de focar nessa doutrina. Isso parece uma viagem muito louca, mas não é. Eu era muito mais prático com as coisas. Eu estudava, mas queria logo praticar. É uma coisa que... Por exemplo, eu tenho um bocado dessa luta cá em Portugal. Eu acho que o ensino cá em Portugal, e já uma opinião minha, falta muito à prática. Ou seja, parece que temos um 8 e 80, não é? No Brasil temos um 8 na prática, aqui temos o... E eu acho que lá é demasiado, mas talvez muito por influência dos Estados Unidos, do capitalismo muito, exatamente. muito profundo. E diz-me uma coisa,
desses dois mundos, acabaste por te encaixar naquele que era o da doutrina e lá está. Aquilo que eu costumo dizer é meter livros para dentro da boca e depois vomitá-los todos nos exames, que é o que eu costumo dizer. Essa questão. Ou seja, para ti, esse choque de... Também é importante, lá está, tens aquela questão de... que é isso que é importante também, é muitas vezes, e é isso que estavas a dizer um bocadinho, essa questão de saber primeiro para depois fazer, claro que isso é importante. Mas esse choque que tu tiveste de chegar aqui e ser uma coisa completamente diferente do que estavas habituado, ok? Se tu tivesse começado cá, por exemplo, ou se tivesse por cá, esse ensino para ter habitual. Não te fez falta à prática? Ou achas que não te está a fazer falta à prática? Está a fazer falta, completamente. Eu só ia voltar lá atrás, só antes de responder isso, porque eu não falei dos outros choques. Por exemplo, eu posso falar da minha experiência muito particular, porque eu fui me cingindo aquela bolha, né? Aquela bolha dos estudantes do ensino superior. Mas eu já contava que a própria população portuguesa, que já lida com imigrantes há muito tempo, seria assim, ia ter um olhar diferente. Então, assim, muitas pessoas têm, e com certeza quem está lá em casa vai ouvir isso, pode pensar assim, ele está falando por uma bolha muito específica. E eu não gosto de fazer isso, porque eu vim preparado para tudo. Claro. Sabendo que amanhã ou depois eu poderia desistir do direito. Exatamente. E aí eu vou cair numa terra que eu não sei o que eu vou fazer. Então eu sempre tentei analisar a sociedade inteira, e é um caminho que eu faço há muito tempo, tem muitos amigos que não fazem, e acho pena, mas que é imersão na sociedade. Sempre adaptar-te àquilo que é o teu meio. E tentar entender o que as pessoas pensam para aí que eu chegasse. Porque assim eu consegui chegar a essa prática, a esse pensamento do espírito do direito, por exemplo, Exato. mesmo da sociedade. Esse caminho eu acho que é essencial. Bom. A gente querer, por exemplo, às vezes, fazer as mesmas coisas, ter os mesmos métodos, a gente traz a nossa natureza, a gente não pode perder isso. Sou aquele mesmo maluco que sempre fui, desde os 18 anos, para a vida toda, mas... eu tenho que saber que cheguei aqui, vamos tentar dialogar pacificamente, vamos tentar entender como é que isso aqui funciona. E foi isso que eu sempre tentei fazer. Não tive tanta dificuldade como outras pessoas tiveram, porque eu vim assim, mais vamos entender o que é isso. Eu sabia que era um choque, um corte muito específico da minha vida e que eu não estava pronto para aquilo. Mas onde é que nós estávamos? Desculpa, voltar. Na parte prática. Nessa questão da parte prática. Com certeza. A gente e o André já tivemos essa conversa várias vezes e tem várias pessoas no âmbito do direito que é: se a gente não tem acesso ao que vai estar lá na frente, o que significa o meio do caminho? Não vais ter experiência. Então não sabes o que é aquilo. Porque, por exemplo, isso não queria fazer essa crítica muito específica, mas eu sei que isso acontece em outras faculdades, que é: tu estudas a doutrina e assim, claro que quem é da área mais das ciências, mais exatas e tal, tem outra vivência, tem outra prática, e com certeza já estão ali na realidade. Mas no âmbito do direito, especificamente, você estuda muito essa doutrina, quando chega ao fim, em maio, por exemplo, a parte prática é essa. Ou seja, eu tenho que estudar muito fora, tenho que sair muito para fora da sala, e isso é, com certeza, derivado do período pós-Bolonha, né, que agora a exigência tão grande no exame da ordem faz com que a gente não saiba procedimentos básicos do direito, diligências básicas. Isso para mim é assustador. Entendeu? Porque lá... Quantos casos lá? O que eu acho, por exemplo, no Brasil, o problema é há um encurtamento desse rigor na doutrina. E isso eu sou contra. Ou seja, tem que haver rigor na doutrina. Mas que façam 5 anos, pelo menos. Faltar depois ali certos conceitos que são importantes e não vais saber o que vai estar. Não há essa exigência doutrinária. E aí, mas eles têm a prática. Eles têm, assim, o que eu faço com aquilo? Né? Recebo tanto, o que eu faço com aquilo? Eles sabem o que fazer. Então me causou certa tristeza. E se juntássemos esses dois mundos? Na tua ótica? Eu acho que é ideal. Ideal. A gente tem que beber muito dos outros modelos, sistema alemão, por exemplo, tem que tentar buscar um equilíbrio entre essas duas coisas, que isso vai se reverter no que foi a sua pergunta inicial. Como é que os jovens entram nessa conversa? Porque eu, quando cheguei, tinha essa visão. O país está muito envelhecido, por exemplo. Como é que a gente vai colocar os jovens no ponto de discussão e com respeito? Ou seja, os jovens sabem de alguma coisa. E às vezes a gente até pode dizer, não, a gente acha que sabe tudo. Não sabe tudo, mas a gente está tentando saber alguma coisa. Será que a gente não tem um lugar para falar alguma coisa? A nível político, por exemplo, será que a gente não tem um papel aí? Essa chama aqui uma pergunta que eu queria fazer. Por exemplo, quando tu vieste ir para Portugal, tinhas noção do quão envelhecido era o país? Tinha noção. E pronto, ok? Mas escolheste virar mesmo, sabendo que se calhar ia chegar cá e ias ter esse choque de não ter voz.
Não, isso por acaso eu não sabia. Eu sabia que o país era envelhecido, sabia que alguns países na Europa eram envelhecidos, mas eu não sabia tanto como é que estava o contexto econômico. Nessa fase em que eu achei assim, pronto. Sim, estávamos antes de Covid. Exatamente, 2019, estamos mais ou menos bem. Mas eu queria perceber essa parte que eu não conhecia, que era dos jovens. E o que eu percebi depois é que os jovens querem, tipo assim, querem comunicar com as mais diferentes faixas etárias. Os jovens, e assim, a gente encontra, claro que não vou generalizar aqui, a gente encontra pessoas com pensamentos mais fechados, mais velhos e tal, mais conservadores, mas ainda assim, com essa mescla com os jovens, já vê que isso, os próprios jovens já são mais abertos a diálogo e as pessoas que vêm conseguem conversar e se entender, quer seja do Brasil, de outros estados, por exemplo, essa boa relação que existe entre os CPLPs e tudo mais, entre os PALOPs e até os outros países também da Ásia. Há um bom diálogo e até as pessoas mais velhas também conseguem já aceder a esse plano. Ou seja, eu tinha essa percepção que era assim, mas depois eu fui descobrindo quando eu cheguei que há uma possibilidade da gente conseguir juntar as coisas. Não é só ser conservador, há um ponto aqui de encontro. E isso deve-se muito à comunicação social hoje, à globalização e coisas do gênero. Então, assim, eu sabia que não era, e acho que a gente também tem que pensar isso, não é só preto e branco. Não vou chegar aqui e vai ser aquilo, vai ser só um país velho. Não. Tem gente ali, eu já sabia que tinha alguma coisa. Agora eu queria que saber o quê? O que essa malta pensa? Boa. E essas perguntas todas, depois foste à procura delas, como é normal. E acho interessante, por exemplo, o teu caminho para encontrar um sítio onde ias ter voz. Como é que tu encontraste esse caminho, por exemplo? Imagina. Eu acho que a data, e a pergunta primeira é, acho que esta pergunta, a primeira é esta que tu fazer agora. Se neste momento sentes que encontraste algum sítio ou vários sítios, e quando falo em sítios é associações e representações jovens que existem, felizmente, onde tu tenhas incluído e tenhas encontrado os teus valores e lá está, aquilo que tu queres também para a sociedade. E contribuir não só para ti e para os jovens, mas até mesmo para Portugal, claro, no centro do teu país. Então, nessa primeira fase, eu sempre tive isso lá em casa com meu pai, que era a questão dos grupos sociais. Ele sempre falou isso comigo. A gente se posiciona na URB, que tinha essa coisa de falar na URB, com grupos sociais. Ou seja, eu sempre gostei de futebol, joguei futebol a vida toda. O primeiro grupo social que eu fui procurar foi uma equipe de futebol em Braga, que era os alegrienses que jogavam no Parque da Rodovia, em Braga. Fui fazer uma corrida, uma vez, parei lá, perguntei pro gajo, posso treinar e tal? E foi assim, o primeiro grupo social. E depois, trabalhei nos Correios, por exemplo, em Portugal também. Essa cena de contactar diretamente com as pessoas sempre me fascinou muito. Tipo, percebia essas realidades e tal. Eu já sabia que depois, profissionalmente, eu ia precisar disso tudo. Então, foi muito a partir do início dos grupos sociais. Já tive em associações de ação social, já tive no Conselho Nacional de Estudantes de Direito, estou na associação há 3 anos, Associação de Estudantes da Faculdade de Direito, mas foi muito tentando perceber esse sentimento nos mais diferentes âmbitos. Se eu estou numa equipa, por exemplo, estive aqui no Porto na equipa do Torrão, joguei no Ventura também, Torrão, o empate já é bom. Isso é muito bom. Eu joguei nessa equipa. O Torrão não chegou a jogar com o Porto, não sei. Eu joguei contra o Deportivo das Aves. Levamos uma coça, mas jogamos. Deportivo das Aves. Mas foi ótimo. Mas tipo, eu sempre tentei unir essas mais diferentes áreas. Tive em várias organizações de ação social, por exemplo, e aí queria ver essa camada. O que é que o país precisa, o que é que o país carece, como é que eu vou entender isso. Queria perceber isso, aí entrei nessas associações. O Conselho Nacional de Direito, por acaso, calhou, eu consegui entrar. A associação foi um convite de um grande amigo meu que foi presidente da associação na altura, o Miguel Parente, e depois fui ficando na própria associação. Mas foi muito base disso. Nunca assim, construído, muito fechado. Sempre, vamos ver, claro, com os meus valores, mas tentando ver o que é a natureza do povo e tentar levar um pouco da minha. Sem querer impor nada e sabendo que eu também quero ser respeitado. Né? E foi percebendo o sentimento que eu passei a ser respeitado. Não foi querendo falar o Brasil é isso, não sei. Como vejo muitas pessoas fazerem. É entender, desculpa. Se eu tenho essa convicção, talvez eles até tenham uma coisa parecida, mas eles dizem de uma outra maneira. Falam com uma gíria diferente, por exemplo. Então, sempre foi com os grupos sociais. É a maneira de comunicar. Quer seja no trabalho também, foi através de grupos sociais. E, por exemplo, que diferença, por exemplo, neste momento, com certeza, que as causas que tu vês no Brasil são causas diferentes que há em Portugal. Qual é que é para ti, neste momento,
as tuas, não é bandeiras, não é? Para mim parece que estamos a falar de uma juventude partidária, as bandeiras de uma juventude partidária, mas não. Quais é que são as tuas mais preocupações neste momento, a nível daquilo que é, eu diria, política, entrando por aí, não só, neste momento em Portugal, ou seja, toda a análise que tu fizeste, e pelo que eu estou a perceber, fizeste uma boa e grande análise pessoal que te levou a lá estar, a incluir e a ser respeitado depois também em vários grupos, e que tu consegues adaptar de forma muito positiva neles. Neste momento, para ti, quais é que são os principais problemas, diga, são os desafios que para ti existem neste país? Em Portugal. No fundo é toda sempre segunda casa, diga-se. Pois é. Eu acho que há muitos cenários que eu poderia entrar aqui. Acho que na atual conjuntura a gente vive, e isso também é fruto também da facilidade da comunicação hoje através das mídias sociais e das redes sociais também, de uma coisa que eu chamo, que eu gosto de chamar do extremismo, preocupação do extremismo muito absoluto. Tem uma frase que eu carrego comigo que é a seguinte: todo extremismo absoluto não convém. Ou seja, o meu medo, assim, isso é uma das preocupações, mas depois a gente pode falar questões de alojamento, por exemplo, e tudo mais, mas da gente perder essa, e até é engraçado que a gente voltar nesse tempo, mas essa capacidade crítica das coisas e se entregar a pequenas frases, posso dizer populistas, a pequenos conceitos que não refletem a realidade. O que me preocupa hoje é a gente perder a nossa característica humanística, que sempre foi característica da Europa, que é perceber as pessoas que passam por aqui. A história disse isso. Assim, e tu, se calhar, trouxeste essa visão até melhor do que nós. Lá está. Viste durante muito tempo a Europa de fora. Exatamente. E dessa perspectiva, estamos a dizer agora estamos a perder a parte humanística, à custa desse populismo lá está, que as pessoas gostam de ouvir. Mas quem acaba por estar a dar essa voz são tanto jovens, não tanto como dizem, mas também muita gente conservadora, diga-se. Há muita mentalidade, uma coisa que soube agora por falar, 50 anos, está muito mal há 50 anos. Se há 50 anos quer dizer que antes do 25 de Abril é que era bom. Hoje cada um diz o que quer e como aquilo tem um bom marketing... A democracia tem um grande mal, não é? Que ela mata-se a si própria. Diz o que quer e como aquilo tem um bom marketing, parece que é uma verdade absoluta. Mas se a pessoa para de pensar, não, peraí, o que está por trás disso? É isso que falta. Já aconteceu lá, atenção, isso. Claro que eu vou dar a minha opinião aqui política e também gasto toda a vontade para fazê-lo, mas já aconteceu isso no Brasil, que era a questão de populismo e pouco substrato, pouco sumo, e isso me preocupa em Portugal. Por quê? Isso, imagina, está a acontecer, no meu ponto de vista, isso está a acontecer em outros países também da Europa. Não é só em Portugal. E aí acaba chegando nessa fala, 50 anos, mas espera aí, o que aconteceu nesses 50 anos? Claro, coisas que falharam. E é isso, a gente tem que brigar e a gente tem que tentar resolver. Agora, essas pequenas frases, essas pequenas participações assim, que depois se reverberam em frases de campanha, em coisas muito grandes, não podem se consolidar como verdade. A gente tem que aprender, a gente tem que voltar a olhar para a verdade que está ali atrás. Isso me preocupa muito. E, na tua ótica, o que é que tu, para ti, neste momento, o que é que na tua ótica é possível fazer e a quem acaba essa responsabilidade de limpar isso? Então, eu acho que é engraçado, não sei se já reparaste nisso, mas por exemplo, eu vou entrar agora nessa esfera, que era inevitável entrar, os partidos políticos agora em Portugal estão... Os partidos políticos... Tinha regia de exemplo, temos 15 minutos, pronto, é isto. Então tem muito tempo aí. Tem muito tempo, não é? Preocupes com medo mais 15 em cima. Vou-me matar, estou a brincar. Os partidos políticos em Portugal agora estão a fazer uma coisa, já deve ter reparado, que é estão a entrar nas redes sociais. O Partido Iniciativa Liberal, o Partido Socialista, estão a entrar nas redes sociais. Então, com certeza, comunicar com um público que não ouvia tanto esses políticos. Então, acho que é um primeiro caminho, mas, sobretudo, trazer esse humanismo para as pessoas. Estar com as pessoas, por exemplo. Para ser mais específico, o que é esse humanismo? Esse humanismo é o sentimento de fraternidade, o sentimento de solidariedade. Vai haver muitas pessoas. Tu a fazer esta pergunta, porquê? Porque vai haver muitas pessoas que não vão saber que tipo de humanismo é esse. Mas é conseguir se rever e se colocar no lugar das pessoas e conseguir perceber que, para a gente formar um Estado que é cada vez mais diferente, a gente tem que se atentar e ter soluções diferentes para essas pessoas diferentes. E parece que a ideia é que é uma coisa só. O país tem que ser assim. O país tem que ser assim. Esses são os valores tradicionais e sempre foram assim. E nós temos que entrar nesses moldes, por exemplo. Eu sou contra isso. Eu acho que a gente... E isso
baseado na lei. A gente tem que seguir a lei, e como essa determinação é, assim não é, e por isso que existem os partidos representados na Assembleia da República, para que a lei seja e consiga abranger, na sua generalidade, as mais diferentes pessoas e grupos, mas que haja uma possibilidade de a gente entender que as pessoas são diferentes, têm caminhos diferentes, que não existe um modelo, um coxo, que é aquele coxo, por exemplo, do cavalo, que as pessoas só vão olhar assim. O humanismo é fraternidade, solidariedade, e ajudar as pessoas, por exemplo, que têm algum desenvolvimento, ou que estão mais à frente da vida, também estenderem a mão, olha, o nosso caminho pode ser por aqui, e isso já acontece. E eu vou dizer onde é que acontece isso, por exemplo. Eu poderia dizer lá no Brasil hoje, por exemplo, imagine que num grupo de 500 pessoas que têm acesso à escola pública, 400 pessoas estão satisfeitas. E as pessoas hoje, que começam aqui e as famílias que têm filhos nas escolas públicas em Portugal hoje, não estão satisfeitas. Não estão completamente insatisfeitas, como estariam lá, no nível de comparação. Por quê? Porque é um sistema de base assistencialista. Disso a gente não pode fugir. E esse sistema de base assistencialista é a mais pura representação da democracia. E desse sentimento humanista. Então, às vezes, claro que é um sentido lato, mas nesse âmbito específico, o humanismo se reflete nessa capacidade empática de olhar para a sociedade e pensar. Eu tenho que ter. Exatamente. Porque amanhã ou depois podemos ser nós. Podemos ser nós com um problema de saúde e às vezes não tem dinheiro para pagar. E aí? Não existe base assistencialista? É perigosíssimo. É perigoso, claro. Isso sim. Pronto. Como estamos a terminar, vamos agora entrar na pergunta que é patrocinada pelo nosso querido patrocinador, o Catrá. Portanto, aqui está. Podem vir cá. Foda-se do feito. Ok? E esta pergunta é uma pergunta que é normalmente feita por vocês que estão em casa. Ok? Portanto, estás pronto? Não sei. São perguntas difíceis. Vamos embora. Vamos embora. Brincar. Eles são fofinhos lá em casa. Portanto, solta aí a rúbrica. Portanto, a pergunta é a seguinte, isto agora é pressão no ar. No fundo, esta pergunta, eu vou mudá-la aqui um bocadinho, que nós nunca fazemos é, mantendo a essência da pergunta, é um bocadinho a ver com questões de discriminação ou preconceito. Ok? Desde a tua chegada, e voltando se calhar um bocadinho ao início, acabando a nossa conversa com um bocadinho do início, que tipo de preconceitos encontraste quando chegaste? Se os sentiste, se bem que eu acho tu pela tua personalidade, ok? E não é por isso, não devia ser pela tua personalidade, claro, ou pela personalidade das pessoas, claro, que as pessoas deviam respeitar. Claro. Independentemente de que a pessoa seja mais aberta ou menos aberta, tem que se respeitar. Claro. Mas na tua ótica, lá está. Porque, não é na tua ótica, é na tua experiência. Que desafios é que, e preconceitos é que te levaste por cima? Então, eu encontrei mais no âmbito de trabalho. Trabalho? Eu trabalhei, por exemplo, num restaurante de comida japonesa. Já trabalhei também nos Correios de Portugal durante 2 anos. E vi que havia, assim, um certo... E isso acontece, não estou só a dizer isso no setor do trabalho, mas acontece que é um olhar com certa diferença entre o brasileiro, entre os portugueses, às vezes entre os asiáticos, que é assim, não perceber que essas pessoas são a mesma coisa que nós, estão ali para exercer o mesmo papel. Já vi muitas vezes amigos e colegas serem destratados, brasileiro e outras coisas do gênero. Isso eu senti, comigo especificamente, nunca foi tão grave, no contexto do futebol já tive. Bota mais é para a terra, essas claro, coisas do gênero que acontecem. Aquelas bocas. E eu também já sabia que poderia vir uma hora ou outra, mas o trabalho sempre vi, mas muito mais, às vezes, não de falar, das pessoas falarem, não acho inveja, mas eu acho que assim, olhar um olhar superior. Okay. Já vi isso muitas vezes e já vi vários casos. Eu sou mais do que tu porque tu não és de cá. Tipo isso. Tu acha que não és da Europa? A cena é essa, não é da Europa. Ainda há essa questão. Ah, essa questão é no Brasil aquela bagunça que as pessoas pensam assim. Isso, estou dizendo que as pessoas pensam, é aquelas favelas e não sei o que. Muitas pessoas. Eu já ouvi pessoas a dizer, tipo, andam serpentes e jacarés na rua. Por que isso? Existe lá a infraestrutura, a cidade não tem nada a ver isso, né? E essa questão de olharem para a desigualdade que existe lá, assim, aumentando muito mais aquilo, dizendo, o Brasil é só aquilo. Não, o Brasil não é só aquilo. Fazem uma tempestade um copo lá, e não é transparente. É por aí. E as pessoas chegam cá, tem que levar com isso. Tem que levar com com esse olhar, por exemplo. Vamos dizer, pessoas no passado que tiveram tal comportamento, mas essa pessoa que está aqui agora é o Walter, ou é o André.
que não é aquela pessoa. Né? E às vezes é difícil de perceber, é difícil de entender que as coisas mudam. És isto porque queres de lá. E É. às vezes não tem nada a ver. Já tive, mas muito mais, acho que muito mais no contexto do trabalho, mas atenção, No académico não está? no contexto académico não tanto, mas existe. Existe no contexto académico. A realidade é uma. Tu, neste momento, tens posições de liderança no contexto académico. Existe no... Se nós calhar fomos a fazer uma porcentagem, não existe a porcentagem, lá está, tu representas para além de representar os estudantes, representas também estudantes naturalmente, ok? Se houver uma porcentagem, se calhar não há. Se houver, se calhar não há tantos estudantes internacionais é que estão em estruturas académicas. Não faço ideia, porque eu também não estou lá. Não há muitos, mas o que é muito. engraçado, por exemplo, é... Engraçado não é, mas vou dizer assim. É o que vem factual. acontecendo, e é factual, muitos núcleos agora, muitos grupos de estudantes internacionais estão a fazer um caminho que é um caminho que eu gosto, que é sofisticar essa entrada. Sofisticar não, mas trazer um contexto de adaptação no meio do caminho para que essas pessoas que vêm de sistemas de ensino diferentes consigam se adaptar mais rapidamente. Por exemplo, eu sei que tem um bom exemplo que é o da Nova de Lisboa, com os estudantes de Direito, que eles acolhem muito bem. E a gente, por exemplo, no FIDUC tem banco de sementas e tem uma parte ali, um apanágio a nível de material que pode ajudar a uma adaptação mais rápida e a gente precisa construir isso. Por quê? Se a gente for olhar assim, e aí posso falar perspectiva humanista ou falar de outras coisas, mas o que falta, e isso se fosse até em outros países, as pessoas vão falar assim, isso era motivo para ser até mercado. Então, assim, falta aqui uma ponte entre essas pessoas e o Estado. Quem é que vai criar? Eu, por exemplo, estou disposto a criar essa ponte entre os meus conterrâneos. Assim, olha, eu sei que a coisa funciona assim, eu estou disposto a tentar ajudar os estudantes que vêm para aqui. E no seio acadêmico, isso tem crescido. E eu acho que isso é muito interessante. Porque a gente não fica mais naquele contexto. Quem é que tem que criar? Suas universidades portuguesas tem que criar isso ou eles... Não. A gente sabe que os próprios criam, mas a universidade também é aberta para receber e acolher. E é uma coisa que tem de acontecer, pelo menos eu que sei no caso do Direito, na Nova de Lisboa eles já o fazem. E eu acho isso muito interessante. Por quê? A iniciativa também tem partido próprio. Exatamente. Também. Então, tem partido próprio. Claro. E quem sai de casa também tem que estar disposto quem sente na pele também também tem que ir atrás. também tem que estar disposto. Sim, claro. Boa. Isso é inegável. Pronto, para terminarmos o nosso episódio então, deixo-te o repto para ti. Okay? Uma mensagem que queiras deixar lá para casa, daquilo que... Lá está, daquilo que tu falaste aqui um bocadinho, mas uma mensagem que queiras deixar para os jovens, para os tempos que aí vêm, sabemos que tu disseste muito bem, não vão ser fáceis. Que mensagem que queres deixar aqui à maltinha? Eu acho que, sobretudo, uma ideia de que a gente precisa pegar as coisas com as próprias mãos, que a gente precisa encarar esses desafios respeitando quem está lá, quem já viveu isso, e conversar, estabelecer esse diálogo, não nos fecharmos nas nossas redes sociais, no nosso telemóvel, voltar aos cafés, voltar a conversar sobre as coisas, voltar a pensar em sustentabilidade. Política de café também é interessante. Sustentabilidade, ecologia, pensar nisso tudo, uma política que não seja extremista e agressiva com as pessoas, pensar a sociedade de um modo mais fraterno e ajudar quem tem dificuldades. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar do ensino superior, do ensino primário, da secundária, precisamos falar depois da entrada dos jovens no mercado de trabalho, precisamos falar das condições de trabalho depois dessa entrada, depois do sistema de pensões lá na frente. Nós precisamos dialogar sobre tudo. E o convite que eu quero deixar é: eu estou aqui disposto, e acho que muitos nossos, o André e a Andrea também estão dispostos a isso, que a gente começa a pensar. E é umas mesas assim, e a humanidade sempre foi assim, né? Sempre foi nas mesas, à volta da mesa, no jantar, que a gente tomou grandes decisões, as famílias sempre tomaram decisões assim, então que a gente não se feche para o mundo, porque as coisas são muito cíclicas, hoje a gente tem uma coisa, pode haver uma continuação ou não, há também grandes rupturas que vão acontecendo, e nós somos exemplo disso, seja no panorama político, seja no panorama da alteração climática, da ação climática. Então, nós temos que pensar sobre tudo, temos que dialogar sobre tudo e estarmos disponíveis mesmo para encarar o futuro que aí vem. Bom, e é isto, mais um episódio, espero que tenham gostado, deixem os vossos comentários, as vossas opiniões também, que isto também é um fórum aberto a todos, e sobretudo também pensar sobre isto, de mente aberta. Acho que a mensagem principal deste episódio é sermos de mente aberta, porque cada uma, nós vimos todos no mesmo sítio, vamos acabar todos no mesmo sítio e somos todos iguais, sendo diferentes ao mesmo tempo, mas somos todas mãe da mesma terra, não é? Que é este mundo verde e azul.
com fronteiras apenas escritas em papel, porque na realidade isto é um mundo aberto a toda a gente e felizmente podemos viajar por mundo fora com mais facilidade. Hoje em dia, com os aviões, né, que está uns séculos atrás ninguém bem sabia, ia dizer de Camilo. Mas é isto, malta. Pensar abertamente e somos todos um, como costuma dizer, e seja português, seja brasileiro, seja de nacional que for, estão todos cá para se ajudar uns aos outros, com esta mente humana também, e pensar sobre as coisas e sobre o nosso futuro. Portanto, bem-aja a todos e até o próximo episódio. Tchauzinho.